Vamos lá. Então, a gente, no nosso primeiro encontro, viu que vem a ser o inquérito policial, viu suas características, necessidade, vícios, né, tudo o que, que isso pode refletir na ação penal, ou seja, nada, né? É, Em seguida, nosso segundo encontro, a gente viu como é que tem início o inquérito policial, né? Então, a gente viu que depende da espécie de ação penal, se é público incondicionada, o delegado pode iniciar o inquérito de ofício, se ela é condicionada, tem que aguardar a manifestação, né, do ofendido, se ela é privada da mesma forma, e viu que isso é o fundamento legal dessa questão do início da ação penal, aliás, desculpem, do início do inquérito policial, depender da espécie de ação penal, está fundamentado no artigo 5º do CPP. E aí depois viu uma série de providências que o delegado de polícia pode tomar, né? São 9 incisos no artigo 6º, que, na verdade, não são providências obrigatórias, né? A gente comentou que, a depender do grau, né, de dificuldade da investigação ou da espécie do crime, pode ser providenciado uma ou outra coisa, né? Então, isso não é um rol pelo qual o delegado de polícia esteja vinculado a passar pelos 9 incisos, né? Vai depender da necessidade da própria investigação. E aí, salvo engano, a gente parou quando ia falar de reprodução simulada dos fatos, a questão da reconstituição do crime, né? Então, ainda como providência a ser adotada durante a investigação, e por óbvio, né, seguindo o mesmo raciocínio do artigo 6º, não é obrigado o delegado a, a fazer essa reprodução dos fatos. E, aliás, ainda existem vedações, né, existem proibições. E no próprio artigo 7º, né, que diz que para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contraria a moralidade ou a ordem pública, certo? Então, essa é a vedação, essa parte final, né, do artigo 7º. Obviamente que a reprodução de fatos que vão contrariar a moralidade ou a ordem pública não vai ser possível ser realizado, né? Exemplo é um crime de estupro, né? Não vai se reproduzir novamente o fato. Mas essa reprodução dos fatos, ela é importante para verificar como é que ocorreu, né? Vamos dar um exemplo bem clássico, não, acerca disso, o caso dos Nardoni, né? Então, foi feita a reprodução dos fatos. Foi feito, a perícia simula, né, uma pessoa do mesmo porte físico do possível autor do fato, né, no caso da reprodução do caso do Nardones, foi utilizada uma boneca com o mesmo peso da garota que foi morta, né? Eu lembro disso aí passando na TV, que fizeram a reconstituição. Você passava isso todo dia direto. Exatamente. Então, nessa hipótese, foi verificado gotas de sangue, né, o espaçamento das gotas de sangue no chão, e isso determina a velocidade que as pessoas que estavam carregando a criança andou, né? Então, o tempo que se levava do carro lá no estacionamento do prédio até o apartamento, né? Para comprovar
a versão do casal, né? Se haveria tempo, né, para que aquilo ocorresse. Então, tudo isso é verificado. Eu vou recomendar para vocês tem um canal do YouTube que eu não lembro o nome dele agora, certo? Mas que eu acompanho sempre, que fala em detalhes desses casos mais marcantes, casos criminais, né, mais marcantes. E especificamente sobre o caso Casal Nardoni, eles contam como foi a perícia. Inclusive, salvo engano, eles entrevistam um dos peritos. Eu só não estou lembrando agora qual é o canal, mas eu fico com o compromisso de passar para vocês, depois para vocês. Tem várias histórias, tem o casal Nardoni, tem a história daquele dono daquela fábrica de alimentos Yoki, né? Que a mulher matou, esquartejou e carregou dentro de uma mala. Só coisa boa, né? Mas é interessante, pessoal, porque você tem a ideia de como é que é feito a, essa questão, essa história de perícia, de reconstituição, certo? Então, obviamente, a gente não pode fazer isso em sala de aula, né? Mas você tem uma ideia, né, a partir do relato de profissionais da área, de como é feito, né? É bem interessante. Eu vou, no intervalo mesmo aqui das nossas aulas, eu vou procurar qual é o nome do canal e passar para vocês. Hein, professor? Oi, Lucas. Esse canal é de um perito que ele fez a reconstituição desses crimes, é isso? Não, não é do canal do perito, é um canal que faz a leitura desses casos mais emblemáticos jurídicos, né, de crimes, né, que tiveram grande repercussão, e eles contam a história e, salvo engano, na história do casal Nardoni, há uma entrevista, ou é o relato de uma entrevista com um dos peritos, mas não é o canal dos peritos, é um canal do pessoal que faz a releitura dos casos, ok? Vamos lá, então, para isso que teve a reprodução simulada dos fatos, sendo que vocês ficam, ficam sabendo que o fundamento legal disso é o artigo 7º do Código de Processo Penal. E qual o prazo do inquérito policial? Pessoal, em relação ao inquérito, nós temos uma regra geral no Código de Processo Penal. Então, o Código de Processo Penal, né, vai estabelecer um prazo de 10 dias para o indiciado preso e 30 dias para o indiciado solto. Ora, se é regra geral, né, porque o Código de Processo Penal é norma geral em relação a outras leis que tragam procedimentos, né? Então, nós temos exceções, né? Então, algumas exceções vão ser, por exemplo, para os crimes contra a economia popular, que é a Lei 1521, né? Tanto faz o indiciado estar preso ou solto, o prazo é de 10 dias. Para a lei de droga, Lei 11.343, se o indiciado está preso, 30 dias, indiciado solto, 90 dias. O IPM, né, o Inquérito Policial Militar, o indiciado preso, 20 dias, para o indiciado solto, 40 dias prorrogável por mais 20 dias. Inquérito conduzido pela Polícia Federal, né, indiciado preso, 15 dias prorrogado por mais 15, o solto, 30 dias. Observem, pessoal, só fazer uma
deixa eu só fazer uma observação aqui para vocês. É óbvio que vocês já estão no final do curso, já devem ter ouvido falar de trancamento de ação penal ou de trancamento de ação penal, não, desculpem, de liberdade, né? De colocação de presos em liberdade por excesso de prazo no processo. Então, o excesso de prazo no processo, esse chamado prazo do processo, não existe uma estabelecido quanto tempo deve demorar um processo, mas calcula-se em média, né, a partir dos códigos, quanto cada fase deveria demorar. E esse prazo ele é contado a partir do inquérito policial. Então, por exemplo, se você tem um inquérito conduzido pela Polícia Federal, né, e em comparação à regra geral do Código de Processo Penal, vocês veem que tem 5 dias a mais, né, o conduzido pela Polícia Federal. Então, quando se fala em excesso de prazo para processos que tramitam na Justiça Federal, ele sempre tem 5 dias a mais do que processos na Justiça Comum. Isso porque o próprio o prazo de inquérito traz esses 5 dias a mais. Então, é contado a partir do inquérito, considerando essas características especiais dessas legislações, que são exceções à regra geral do CPP. E aí, outra observação acerca de inquérito policial, certo? Como é que se conta o prazo? Então, tenham em mente que prazos processuais, né, no direito, no processuais penais, eles seguem a regra do artigo 798 do CPP, certo? Então, a gente despreza o dia inicial, né, inclui-se o dia final. Um exemplo, se alguém é citado em um processo criminal, você não conta o dia da citação, conta o dia seguinte, a partir do dia seguinte. Isso é importante que vocês tenham ideia, porque a contagem de prazo de direito penal material, né, a contagem que é prevista no artigo 10 do Código Penal, ela é diferente. Ela conta o primeiro dia. Então, por exemplo, prescrição, decadência, são institutos de direito material. Então, não segue a regra do artigo 798. Segue a regra do artigo 10 do Código Penal. Então, conta-se o primeiro dia, diferentemente dos prazos de processo penal, em que despreza-se o primeiro dia, ok? Eu lembrei agora de uma questão de concurso, pessoal, que se referia à reprodução simulada dos fatos. Então, eu vou voltar um pouquinho lá para o artigo 7º do CPP, só para fazer um questionamento a vocês. A questão dizia o seguinte: os indiciados são obrigados podem ser obrigados, né, a comparecer ao local da reprodução simulada de fatos, verdadeiro ou falso. E aí eu gostaria da opinião de vocês. Ninguém? Tiago, eu estou vendo tua pergunta agora. Eu vou aproveitar que se refere à reprodução simulada dos fatos e vou, vou responder. Pessoal, olha, estabeleça uma diferença do seguinte para essa questão de ser obrigado ou não. Uma coisa é participar, certo, da reprodução simulada dos fatos. Outra coisa é ser conduzido ao local, certo? Ou seja, comparecer. Então,
O réu, o réu não, desculpe, só tenho esse vício de chamar o indiciado, né? Tecnicamente ele não é réu. O indiciado, ele pode ser até coagido, ser levado coercitivamente para o local da reprodução dos fatos. O que ele não pode é ser obrigado a participar, certo? Então, a pergunta é, dizia respeito a ele estar no local, ele comparecer. Então, ele pode sim comparecer coercitivamente ao local da reprodução simulada dos fatos. O que ele não pode é ser obrigado a participar, né? Por quê? Porque existe a regra, né, de que o réu não é obrigado a produzir provas contra si mesmo, certo? Então, obrigado a participar? Não. A comparecer ao local? Sim. E o Tiago está questionando aqui, né, que ele já ouviu um debate sobre a questão da reconstituição do crime praticado pelo casal Nardoni, né, ter sido algo que perturbasse a ordem pública. Veja só, Tiago, eu entendo que não, certo? Por quê? Porque quando se vai a fazer um procedimento desse, há todo um cuidado de se isolar a, a área, né? Tá? Até mesmo para que a circulação de pessoas e tal não comprometam a perícia, certo? E é, aí tu botou outra pergunta aqui, agora eu quebrou meu raciocínio, mas vamos lá. Ao cuidado para que não haja a perturbação. Se fosse num local público, eu até entendo, né, que poderia sim levantar esse questionamento, mas no caso foi num prédio, num local fechado. Uma coisa é a comoção da sociedade em relação à natureza do crime, né? Isso aí nem se considerava até bem pouco tempo como questão de ordem pública, até mesmo para determinação de medidas cautelares. Mas até a questão da comoção pela natureza do crime, como questão de ordem pública, que fundamentasse, por exemplo, uma prisão preventiva, que, aliás, foi esse caso que mudou o entendimento da STJ, como requisito do artigo 312 para fundamentar uma prisão preventiva. Hoje até já se considera, mas no caso, como a lei era no prédio, eu vejo que não teria problema, não. Já sobre a segunda pergunta aí do Tiago, né, a necessidade da presença do acusado, a Constituição, é, é mais o Tiago, apesar de o inquérito policial ser um procedimento inquisitivo, né, em que a questão de levar o acusado ou não ao local ser uma decisão discricionária do delegado de polícia, eu vejo mais no sentido dele participar do momento de produção de provas, né? Eu vejo mais na questão de, de dar oportunidade a ele a presenciar o momento da produção de provas. Se bem que é, se bem que essa questão que você levantou do aspecto psicológico é, pode, poderia ser observado. Eu não sei se vai ter alguém competente, né, por exemplo, um psicólogo, a ponto de saber entender, né, essa manifestação psicológica dele em relação à produção de provas. E, e aí, lembrei agora de outro aspecto, né, porque eu já orientei alunos a escrever sobre o tema, inclusive eu tenho uma aluna que já escreveu o artigo e está escrevendo uma monografia esse semestre sobre o mesmo tema, que é a questão da psicopatia. Em relação a psicopatas, eles não demonstram esse tipo de emoção, né?
eles não têm simpatia pela própria vítima. Não é o caso, né, do casal Nardoni, porque não foi diagnosticado esse tipo de problema psicológico, né? Poderia sim se ver a questão né, do comportamento deles no momento que tivesse sendo simulado, né? Então, a não ser que a pessoa seja extremamente fria, né? Mas está ali no local onde praticou o homicídio contra a própria filha, uma criança, isso poderia levar a reações que pudessem ser apreendidas aí pela investigação, né? Mas seus questionamentos foram bem interessantes, né? Dá um bom debate, né? Vamos lá, né? Continuar aqui. Então, a gente estava falando da questão da contagem de prazo, eu fazendo observações que vocês não... para que vocês não confundam o que seria prazo de direito processual com relação a prazos de direito penal, né? Então, a regra do direito penal material está no artigo 10 do Código Penal, enquanto que a regra de contagem de prazo para o processo penal está no artigo 798. Isso é importante, pessoal. Em algumas peças, né, que são cobradas, por exemplo, no exame de ordem da OAB, e vocês vão ver isso até aqui no estágio, né? Mais na frente, né, a partir da unidade 3, quando vocês forem elaborar a peça, vocês serão cobrados a datar a peça, né? Normalmente se coloca a expressão a peça processual relativa ao caso, né? Datando-a no último dia do prazo. Então, vocês vão ter que saber fazer essa contagem de prazo, certo? Quando isso é cobrado, pessoal, a datação da peça corretamente, ela é critério de pontuação, certo? Tanto no exame de ordem quanto no que se é cobrado aqui nas disciplinas de estágio como peças obrigatórias, né? Aquelas que estão naquelas unidades lá que foi explicado na nossa primeira aula. E aí a gente já viu como é que começa o inquérito e agora ver como é que termina, né? Então, a autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará autos ao juiz competente. No relatório poderá a autoridade indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas, mencionando o lugar onde possam ser encontradas. Então, isso é o fundamento legal do fim do inquérito policial, artigo 10, parágrafos 1º e 2º, respectivamente, aí no que diz respeito à necessidade do delegado de polícia relatar e a quem ele deve encaminhar. Na verdade, quando se diz tiver sido apurado e enviará os autos ao juiz, quer dizer que a partir desse momento, né, os autos do inquérito policial já são protocolados na justiça, né? Mas quem vai fazer a análise do inquérito é o Ministério Público, né? Dando sequência aí, no final do inquérito, a gente já tem o artigo 11, que fala de instrumentos do crime, bem como objetos que interessarem a prova, eles acompanharão os autos do inquérito. Então, tudo aquilo que é apreendido, todo o bem que é apreendido durante a investigação, ou objetos que tenham sido utilizados para o crime, por exemplo, armas, eles seguem com o inquérito policial para a justiça, certo? Então, ficam
armazenados, né, no fórum esses objetos, né? Até o momento em que se possa se desfazer dele, né? Então, por exemplo, armas, né? Tem um momento em que elas são destruídas, né? Drogas, né? Tem um momento que são incineradas. Então, enquanto for necessário, elas são guardadas. E aí, pessoal, ainda tem uma outra obrigação que faz parte da atividade policial, que é o que consta no artigo 23. Ao fazer a remessa dos autos do inquérito ao juiz competente, a autoridade policial oficiará ao Instituto de Identificação e Estatística ou repartição congênere, mencionando o juiz a que tiverem sido distribuídos e os dados relativos à infração penal e à pessoa do indiciado. Isso aqui é meramente para efeitos estatísticos, né? Então, quando se fala em dados estatísticos em relação à ocorrência de crimes, né, ou a natureza do crime, na espécie de crime, é porque tudo isso é encaminhado, né, todo levantamento é feito para fins estatísticos. Eu nem colocava, pessoal, esse artigo 23, eu nem comentava nas aulas, não, mas aí, nos últimos concursos para delegado de polícia aqui do estado do Ceará, caiu questão sobre esse artigo 23. Aí eu vi que seria importante, né, tá trazendo isso para vocês, porque tem muito aluno que deseja, né, ingressar na carreira policial. Então, fiquem ligados aí, porque quando você vai fazer um concurso para delegado, é importante que você saiba, né, todos os dispositivos que se referem a atividades que são exercidas pelo delegado de polícia, né? Afinal de contas, tem gente que faz, né, concurso depois de formado para ser agente, né? Mas, obviamente, a, o, a carreira jurídica na atividade policial é a carreira de delegado, né? Então, fiquem ligados. Muita atenção, pessoal, para a questão do arquivamento do inquérito policial. Porque quando vocês estudaram processo penal, né, no processo penal 1, que se fala do arquivamento do inquérito policial, vocês estudaram um fluxo que era mais ou menos assim. E professor, Oi, Lucas. esse artigo 28 está onde? No Qual? Código de Processo Penal. Quando eu não falar o código aqui, a gente se refere a ele. Tem certeza? Sim, por quê? Porque meu CPP aqui está escrito diferente. De quando é o seu CPP? Quando Começo do foi que ano você passado. comprou? Começo do ano passado. Pois o seu CPP tem um destino, a lata do lixo. Desculpa eu falar assim, mas esse artigo foi modificado, Lucas, em janeiro de 2020. Hum, Ele está desatualizado. O seu CPP ele deve ter mais ou menos assim: o delegado de polícia, aliás, o membro do Ministério Público, né, solicitará ao juiz o arquivamento, que poderá concordar ou não. Se concordar, arquiva; se não concorre, remete para o Procurador-Geral de Justiça, que, se concordar, determina o arquivamento; se não, ele mesmo oferecerá a denúncia ou encaminhará a outro membro do Ministério Público. Não é mais ou menos assim que tem? é, tipo, se o órgão do Ministério Público, ao invés de prestar a denúncia, requerer o arquivamento de inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, tipo isso. Pois é. Aí não há mais a participação do juiz no arquivamento, certo? Essa modificação, ela veio com o chamado pacote anticrime, certo? Então, esse artigo 28, ele foi modificado agora, em janeiro de 2020. É, o,
Ia falar uma coisa, esqueci. Sim, o pacote anticrime modificou isso e não há mais participação do juiz na questão do arquivamento. As alterações é, que, que foram feitas no Código de Processo Penal foi no sentido de torná-lo mais procedimento acusatório, menos inquisitivo. Então, no que houver questões meramente da acusação, tira-se a figura do juiz. Ok? Então, a nova redação desse artigo 28, ela traz o seguinte: ordenado o arquivamento do inquérito ou de qualquer elemento informativo da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei. Observe, não há participação alguma aqui do juiz, né? A homologação do arquivamento, ela é feita por um órgão revisor do próprio Ministério Público. Aí segue, né? Aí a participação da vítima em relação ao arquivamento. Parágrafo 1º. Se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Mais uma vez, né? Aqui a revisão, pessoal, aliás, o recurso não é judicial. O recurso é para o próprio Ministério Público. Nas ações penais relativas aos crimes praticados em detrimento da União, Estados e municípios, a revisão do arquivamento do inquérito policial poderá ser provocada pela chefia do órgão a quem couber a sua representação judicial, ou seja, as procuradorias, né? Então, Procuradoria do Estado, Procuradoria do Município, no caso da União, a AGU, né? Certo? Então, a grande mudança que sofreu a questão do arquivamento do inquérito policial foi a não participação, certo, do juiz, não participação do juiz nessa questão de arquivamento. Ele não opina mais. Então, fiquem ligados, atualizem os códigos. Aqueles que vão fazer concurso, exame de ordem, podem ficar certos que as questões que são relativas ao pacote anticrime vão cair no concurso, certo? Isso é certo. Gostam muito de botar novidade. E aí, pessoal, há a questão do desarquivamento também, né? Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, aqui a gente sabe que não é mais autoridade judiciária, né? Por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas se de outras provas tiver notícia. Poderá ser desarquivado? Sim, certo? Poderá ser desarquivado quando houver o surgimento de novas provas que possam por exemplo, levar à conclusão de culpa de alguém, né? Não há necessidade de desarquivar, se tiver arquivado e surgir provas, por exemplo, que reforce a inocência, né? Aí não há necessidade de desarquivar. Pessoal, outra hipótese, né, que surgiu aí com o pacote anticrime é o acordo de não persecução penal, certo? Então, esse artigo 28A ele só vai ter nos códigos mais recentes. Repetindo, essa lei entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020. Então,
os códigos que estão saindo agora, né, já devem estar com esses dispositivos, né? Como a vida de vocês, né, como a vida de todos nós, ela está virtualizada, né? Eu acho que não há necessidade no momento, né, de ninguém estar comprando o Vadimeco, né? Você está antenado, ligado à internet 24 horas por dia. Então vai no site do Planalto, lê a lei de lá, porque lá é a garantia de que a lei está mais atualizada, certo? Eu faz muitos anos que não sei o que é um vadimeco. Até os que eu ganhava de editora, do tempo que a editora dava alguma coisa para professor, hoje o professor não ganha nem um bombom mais das editoras. Eu chegava em sala de aula assim que recebia, sorteava para os alunos, porque sempre achei vadimeco um trambolho para carregar, mas como eu não preciso, né, e eu sou muito. Sempre me acostumei a ler tudo no computador, eu utilizo sempre o site do Planalto para ler a lei, né? Mesmo porque eu não posso estar desatualizado, né? Tranquilo? Então, façam isso. Quando vocês forem fazer as avaliações de vocês, consultem a lei no computador, certo? Vamos lá. Então, o que é esse acordo de não persecução penal? É um acordo que é feito entre o Ministério Público e o indiciado, né? Ou que passaria a ser réu se houvesse, né? A, a denúncia. E é feito somente entre o Ministério Público e o acusado, certo? Então, a redação do 28A seria essa: não sendo caso de arquivamento e tendo investigado e confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com uma pena inferior a 4 anos. Vejam que tem um requisito aí que é objetivo, né? Que a pena mínima seja inferior a 4 anos. O Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativamente e alternativamente. Aí, em seguida, vem as condições, né? O que é criticado hoje nesse dispositivo? É essa questão de ter confessado formal e circunstancialmente, né? Porque sabe-se lá o que isso significa, né? E a questão de, né, que seja necessário o suficiente para reprovação e prevenção, isso tem a ver com a questão de finalidade das penas, né? Então, a pena, quando concretizada, né, isso vocês podem observar na parte final do artigo 59 do Código Penal, que são as circunstâncias judiciais, aquelas que fazem parte da primeira fase de dosimetria da pena, ela praticamente tem essa mesma redação. Ela traz como finalidade da pena a prevenção e a reprovação, a repressão, que seria também conhecido como retribuição, né, do mal pelo mal. Então, isso está ligado intimamente à finalidade da pena. Então, quais são os requisitos? Né? Nós temos o primeiro requisito lá, que é a pena mínima inferior a 4 anos, mas também existem requisitos outros que estão aí nos incisos. Seria reparar o dano ou a vítima, exceto na impossibilidade de fazer. Então, se não pode, tem que comprovar que não pode reparar o dano, porque se não pode, nós não poderemos ter essa limitação, essa exigência
em relação a um direito, né, atribuído apenas a quem tem condições financeiras, né? Então, seria simplesmente penalizar só o pobre, né? Porque aquele que tem condição financeira cumpriria o requisito do inciso primeiro, sendo que aquele que não tem essa condição financeira jamais poderia cumprir esse requisito, aí não teria esse direito de acordo de não persecução penal. Renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime. 3. Prestar serviço à comunidade ou entidades públicas por período correspondente à pena mínima combinada ao delito, diminuída de 1 a 2/3, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do artigo 46. Veja só, pessoal, isso aqui não é pena restritiva de direito, não. Aqui faz parte de um acordo de não persecução, certo? Não confunda isso com pena restritiva de direito. A forma da execução é a mesma, mas ele não é pena isso aqui. Então, se ele não é condenado. A mesma coisa o inciso 4, pagar a prestação pecuniária a ser estipulado nos termos do artigo 45. Aqui não é pena pecuniária, não é pena de multa. O modo de pagar é o mesmo, certo? O modo de pagar é o mesmo da pena, mas aqui ele não está condenado. Né? E essa prestação pecuniária, a entidade pública ou de interesse social a ser indicado pelo juiz da execução, que tenha preferencialmente como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito. Então, vejam só, o inciso 3 e 4, certo? Eles impõem a submissão desse acordo de não persecução penal a situações que são semelhantes a penas, mas não tem natureza de pena. É simplesmente parte de um acordo, parte de um... Se não cumprido, pessoal, esse acordo, o que vai acontecer? O Ministério vai oferecer a denúncia, aí sim, ele se torna réu e pode ser condenado, né, vindo a ser aplicado penas. Penas que podem ser essas, de restritiva de direitos ou pecuniária. Aí segue ainda, cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. Então, o inciso 5º apenas estabelece que esses incisos aí do artigo 28A, eles não são um rol taxativo, mas esse rol é meramente exemplificativo. Então, dá direito ao Ministério Público, desde que seja compatível e proporcional com a infração e determinar qualquer outra condição que ache por bem determinar. E o parágrafo 1º vai estabelecer, já que nós não temos pena concretizada, né, a gente está falando de pena observada em abstrato, que deve ser considerado também não só a pena principal prevista abstratamente no tipo penal, mas também considerar circunstâncias. Então, aquilo que agrava, aquilo que diminui pena, aquilo que é qualificador, aquilo que é privilégio, deve ser utilizado para se aferir essa pena mínima em abstrato. E o parágrafo 2º, né, traz, aí sim, em caráter taxativo, quando é que não pode ser aplicado o acordo de não persecução penal. Então, se for cabível transação penal de competência dos juizados especiais, nos termos da lei, então, a questão de transação penal vai estar lá na Lei 9.099. Então, se for o caso,
de haver a transação penal, não se aplica isso, porque vai se aplicar a transação penal, porque seria mais benéfico ao acusado, né? Se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ao profissional, exceto significantes as infrações penais pretéritas. Então, cuidado, pessoal, que aqui, mesmo falando em reincidente, existe um ou aí, né? Então, quando se fala, houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, isso está mais ligado à questão de comportamento do acusado, né? Então, não precisa haver o trânsito em julgado de condutas anteriores. Ora, se ele tem 3, 4 processos de furto, né, e está com um novo processo de furto, obviamente, essa conduta dele, né, de praticar esse crime contra o patrimônio, né, que está no artigo 155, seria uma conduta habitual, né? Então, não caberia aí também esse acordo de não persecução penal. E ter sido agente beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo. Então, verifica-se, né, se qualquer uma dessas condições, né, tanto a transação penal, a suspensão condicional do processo, ou mesmo o acordo de persecução penal, obviamente, não vai ter ninguém que tenha, né, mais de 5 anos, porque ele tem 6 meses de vida, né? Mas em relação à transação penal ou suspensão condicional do processo, tem que verificar se essas duas hipóteses, esses dois benefícios já concedidos àquele acusado, ele tem mais de 5 anos. Se tiver, caberia o acordo de não persecução penal. Se não, se for menos de 5 anos, aí há um impedimento expresso pelo próprio artigo 28A, aí no inciso 3º do parágrafo 2º. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razão de condição de sexo feminino em favor do agressor, certo? Então, outra impossibilidade de aplicação desse acordo de persecução penal. Crimes praticados no âmbito doméstico, né? Então, nós temos aí a Lei Maria da Penha e temos também dispositivos no Código Penal que se referem a essa questão especificamente de crimes praticados contra a mulher em razão, né, da sua condição de sexo feminino. Como, por exemplo, o inciso 7º do artigo... Eu vou dar esse exemplo, mas só a pena já impediria, né, pessoal? Porque é uma qualificadora do homicídio. Mas é só porque o que eu estou lembrando aqui é ele. O inciso 7º do parágrafo 2º do artigo 121, que é o crime de feminicídio. Só, eu não estou dando esse exemplo, estou dando esse exemplo como crime contra a mulher em razão da sua condição de sexo feminino, certo? Não caberia, porque há o impedimento aí de haver esse acordo para o próprio homicídio, né? Porque a pena mínima do homicídio é 6 anos, certo? Mesmo para o homicídio simples. Então, fique claro, eu estou dando exemplo como crime praticado contra a mulher. Aí segue, no parágrafo 3º, o acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu defensor. Observem, não há participação aqui do judiciário, certo? Até esse momento. Quando é formalizado o acordo, não há. Até a formalização do acordo, não há. A participação do judiciário, certo? Passa somente para a homologação do acordo. Então, o juiz não interfere nas
condições do acordo. Ele vai apenas verificar a questão se o acordo foi feito livremente, certo? E de forma legal. Então, é o que diz o parágrafo 4º. Para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade, né? Ou seja, a vontade de fazer o acordo, né? Ouvindo aí o investigado, né? Na presença do defensor, e verifica também a legalidade. Como assim a legalidade? Ora, a gente viu que o que pode ser imposto ao acusado, né, vem um rol meramente exemplificativo e dá uma opção, uma possibilidade ao membro do Ministério Público de oferecer, né, ou impor outras condições além daquelas que estão previstas em lei. Nesse momento da legalidade, o juiz vai verificar se as condições não são excessivas, né? Que é o que diz mais ou menos aí o parágrafo 5º, né? Se o juiz considerar inadequado, insuficiente, abusivo as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo, com concordância do investigado e seu defensor. Então, o que o juiz deve verificar é exatamente se o acordo é adequado àquela situação. Senão, ele devolve ao Ministério Público, ele não participa da imposição de condições, certo? Ele apenas vai verificar se está tudo dentro da legalidade. E o sexto vai falar quando é homologado, do que é homologado, né? Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua execução perante o juízo da execução penal. Observe, quem acompanha essa questão da execução do acordo vai ser o juiz da execução. No que se refere especificamente à questão de pagamento de pecuniário, né, daquilo que é semelhante à pena pecuniária, e de prestação de serviço à comunidade, pois é semelhante à pena restritiva de direitos. Ok? Então, mais uma atribuição aí para o juiz da execução penal. O sétimo, ainda do artigo 28A, determina que o juiz poderá recusar a homologação à proposta que não atendeu aos requisitos legais ou quando não for realizada a adequação a que se refere o parágrafo 5º desse artigo. Esse parágrafo 7º, eu acho meio que redundante, né? Porque o próprio parágrafo 5º já seria suficiente para a gente entender isso aí, né? Então, diz que poderá recusar e que será verificado o artigo 5º. Ora, o próprio 5º diz que o juiz, se considerar inadequada, devolverá os autos ao Ministério Público. Ora, devolver os autos ao Ministério Público e recusar a homologação é a mesma coisa. Então, o que é excesso, né? Excesso de preciosismo aqui do legislador. Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para análise de necessidade de complementação das investigações ou oferecimento da denúncia. Então, na verdade, o artigo 8º também, ele só coloca uma nova situação como hipótese de conduta do Ministério Público. Então, a única diferença que tem lá do parágrafo 5º também é que no parágrafo 5º só fala em refazer o acordo. Aqui fala em complementar as investigações, né? Então, por exemplo, não se vislumbra, mesmo com o acordo, que realmente
aquela pessoa, por exemplo, se há o fato, se há a materialidade do crime, mas não há em nenhum momento da investigação a comprovação de que aquela pessoa seja autor do crime, certo? Então, pode ser que haja necessidade aí de mais investigação. Ou, se for o caso, se há descumprido algum, alguma exigência ou está presente alguma vedação aí do artigo 28A, então ele vai negar a homologação porque entende que o Ministério Público deveria oferecer a denúncia. Vamos supor que a pena mínima seja maior do que 4 anos. Ora, está descumprindo um requisito objetivo do artigo 28A. Dessa forma, não poderia haver o acordo de não persecução penal. O que deveria realmente o Ministério Público fazer era oferecer a denúncia. E o nono refere-se à vítima, né? A necessidade da vítima se manter informada em relação a esse acordo de persecução penal. Então, a vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução penal e do seu descumprimento. Porque quando há o descumprimento do acordo, terá como resultado isso, né, o oferecimento da denúncia por parte do Ministério Público. Descumpridas qualquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juiz para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia. O que eu acabei de falar, né? Quando há o descumprimento de condições impostas no acordo, então o Ministério Público aí está livre para oferecer denúncia, e a participação aí do Poder Judiciário é só na rescisão do acordo, já que ele foi homologado na Justiça, né? Então deverá ser rescindido também na Justiça. Segue ainda o artigo 28A. O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado também poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para o eventual oferecimento de suspensão condicional do processo. Então, se a hipótese de condição de suspensão condicional do processo, o fato do investigado não cumpri-lo, né, será justificativa aí suficiente para o Ministério Público não concordar com essa suspensão condicional do processo. Parágrafo 12º, né, o parágrafo 12. A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão de certidão de antecedentes criminais, exceto para os fins previstos no inciso 2 do parágrafo desse artigo. Certo? Então, se há o acordo de não persecução penal, não há denúncia. Se não há denúncia, não há como constar em certidão negativa. O inciso 3º do parágrafo 2º é aquela questão da reincidência, certo? Ou fatos que comprovem a habitualidade, né, da conduta do investigado. Então, o parágrafo 12 faz referência a isso. O parágrafo 3º fala de uma causa de extinção de punibilidade. Então, cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juiz competente decretará a extinção de punibilidade. Observando, né, pessoal, que as causas de extinção de punibilidade, elas estão em rol exemplificativo no Código Penal, certo? Salvo engano, no artigo 109, certo? Mas o rol é meramente exemplificativo, né? Então, nós vamos ter, tanto na legislação penal, outras hipóteses de extinção de punibilidade, como também, no caso aqui, trazido no próprio Código de Processo Penal, que
o cumprimento integral desse acordo tem natureza de causa de extinção de punibilidade. No caso de recusa por parte do MP, né, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer remessa dos autos a órgão superior na forma do artigo 28. O órgão superior aqui, pessoal, é ministerial também, certo? É aquele órgão revisor do Ministério Público. Não é aqui recurso ao Poder Judiciário. Aqui o recurso é ao próprio Ministério Público. É complexo, né, esse tipo de coisa, porque a gente sabe que esses órgãos eles são extremamente corporativistas, né? O Ministério Público em si talvez um dos mais corporativistas, né? Se a gente observar que denúncias feitas no Conselho Nacional do Ministério Público já foram adiadas 41 vezes e vão prescrever pelo adiamento do próprio órgão, para que não se puna um dos seus, a gente vê o quanto o Ministério Público é corporativista, né? Então, sofre crítica. Oi. Não é só Ministério Público, não. Muitos, não só, Não, mas muita coisa no Brasil é tão dependente das corporações que, enfim, só ferra o nosso país, né? E a população mais ainda. eu disse, né? Esses órgãos são muito. Mas no caso do MP, eu acho ele bem mais, certo? Eles se autoprotegem muito, certo? Sei, eles não beneficiam seus clientes. Tem alguns exemplos recentes, né? Então, por exemplo, tem uma promotora de justiça do Rio de Janeiro que a punição dela, aliás, nem foi punida, porque consideraram que a conduta dela não feria, e feria a atuação do MP, e decretaram sigilo total no processo. Ou seja, além de não punir, ainda decreta o sigilo para ninguém saber o que tem ali dentro, né? Então, é nesse aspecto. O caso que eu estou falando de 41 vezes, a questão é aquele Dallagnol, né? Já adiaram 41 vezes, certo? O julgamento dele acerca daquele famigerado PowerPoint, né, que ele fez. E prescreve agora em setembro, ou seja, vai prescrever, não será punido. Né? Então, ele se autoprotege nesse sentido. Então, quando você tem uma decisão do membro do MP e pede a revisão para o próprio MP, dificilmente você vai conseguir reverter essa situação, né? Você recorre praticamente para a própria pessoa que tomou a decisão. Então, esse parágrafo 14 sofre crítica nesse sentido. Tranquilo, pessoal, até agora? Dúvidas? Como eu disse, pessoal, a gente não vai exercitar aqui procedimentos realizados pelo delegado de polícia, mas a gente vai ver, certo, os principais documentos e está à disposição de vocês, né? Então, vamos lá dar uma olhada, né? A parte prática do nosso tema começa agora, né? Primeiro, um alerta, né? Jamais identificar-se. Deixa eu só fazer o alerta novamente. Aí tem concurso público. Lembre-se, nas atividades que vocês realizam no ambiente virtual, certo? Vocês não podem se identificar. Só lembrando a vocês que nas orientações gerais que tem lá no AVA, certo? Isso está claro. A identificação do aluno em qualquer peça ou questão subjetiva
será punido com a punição máxima, ou seja, nota 0. Fiquem atentos. O que a gente vai ver aqui, pessoal? A gente vai ver portaria inaugural, né? Como é que o delegado de polícia, por meio de portaria, inicia um inquérito policial, vai ver o que é um relatório, né? Como é que finaliza o inquérito policial, e vai ver algumas representações. Outro alerta. Algum de vocês, alguém aí, pretende seguir carreira policial? Lucas, Tiago, Rayana, Rebeca, Ashley, Florencio? Não, ninguém? Certo. O alerta é o seguinte: o delegado de polícia, ele não pede, ele não requer, ele não, quando ele se dirige ao juiz, ele sempre representa. Então, que a gente vai ver algumas representações. Quando um delegado vai pedir, por exemplo, para que seja decretada uma prisão temporária, ele representa ao juiz pela prisão temporária. Quando ele quer que seja decretado uma escuta telefônica, ele representa ao juiz. Então, o termo técnico e correto é esse. O delegado se dirige ao juiz representando. Então, o que a gente vai ver? Representação. E outros despachos, né? Então, o que é portaria? Né? Portaria é uma peça jurídica elaborada pelo delegado, que tem a finalidade de inaugurar formalmente o IP, né? Certo? Então, isso aqui é a portaria. Alguns requisitos. Alguns requisitos aí são intrínsecos ao documento, certo? Descrição objetiva do fato, data, hora, local, indicação preliminar de autoria ou impossibilidade de fazê-la, classificação provisória do tipo penal, né? Provisória aqui, porque não necessariamente, né, pessoal, é o delegado que determina qual foi o crime que aconteceu. Então, ele pode muito bem indiciar a pessoa por roubo, mas no decorrer do processo chegasse à conclusão que é furto e a denúncia ser feita ao invés da tipificação do 157, no 155, né? E determinar providências preliminares, né? Ou seja, que, por exemplo, que seja procedida a investigação, determinar a devolução dos autos e a posição do cúmplice da autoridade. Então, são requisitos intrínsecos ao documento, é o conteúdo dele. Aí está um exemplo, ó. Chegando ao meu conhecimento por meio do boletim de ocorrência, se for o caso, né, pessoal? Como eu disse, existem vários tipos de notícia-crime, né? Então, ele pode ter ouvido por rádio, pode ter alguém ter formalizado, né, por meio de documento a ele a ocorrência do crime, como é o caso aqui, né, do BO. Número tal dessa unidade policial, que no dia, aí, narrar pormenorizadamente o fato, com data e hora, né? E local. Que no dia tal, hora tal, na rua tal, no bairro, nessa cidade. Aí, se souber, né, qualifica o indiciado, né? Ou se não souber, pessoa não identificada, porque na verdade o boletim de ocorrência é a notícia de que algo ocorreu, mas a pessoa nem pode saber quem foi o autor, né? O inquérito policial tem por finalidade exatamente investigar, né? Nessa cidade, né? Descrever o acontecimento, né? De acordo com os dados, por exemplo, desferiu 2 tiros de revólver calibre 38 contra a vítima X, que, alvejada na região abdominal, veio a óbito. Conduta essa em tese subsumida ao artigo, no caso, né, se veio a óbito, em tese subsumida no artigo 121 do Código Penal, ou se for outro crime, né, obviamente. Conduta essa em tese, declaro instaurado o inquérito policial para acabar a apuração dos fatos, determino ao senhor escrivão de polícia do meu cargo que autue e registre esta lá, levando a efeito incontinente
as seguintes providências: encarte-se aos autos cópia do boletim de ocorrência aludido, expressam-se intimações à vítima, testemunha e indiciado. Obviamente, né, pessoal, no exemplo que eu dei, né, se a pessoa morreu, não vai intimar a vítima, né? Por favor, não cometam esse vacilo grande, né? Colimando colheita formal de de suas respectivas versões. Ato contínuo, volva-me conclusas para ulteriores deliberações. Cumpra-se. Cidade, dia, mês e ano, delegado de polícia. Então, uma portaria inaugural nada mais é do que isso, certo? Cumprir todos aqueles requisitos, né, que o slide anterior trazia. E aí, pessoal, eu coloquei aqui só para vocês já estudaram isso, mas conceitos de notícia crimes, né? Então, ela pode ser espontânea, pode ser provocada, impositiva, inqualificada, o que é um delatio crimes, simples ou postulatória, certo? Então, aí tem os conceitos só para vocês rememorarem isso que foi estudado em processo penal 1. E o que seria o relatório? O relatório seria a última peça do inquérito policial, né? Quando a gente estiver trabalhando no processo simulado, né, que eu vou entregar alguns inquéritos para vocês, e vocês vão poder ver, né, poder manipular o inquérito, e aí vão verificar isso. Então, nada mais é do que o documento pelo qual a autoridade policial dá por encerradas as diligências, né, e encaminha. Aqui está o Poder Judiciário, porque o Código de Processo Penal fala em Poder Judiciário, né, pessoal? Mas a gente já viu que esse trânsito, né, esse fluxo de inquérito policial e promotor de justiça se dá entre essas duas autoridades, né? A autoridade policial e a autoridade ministerial. Então, por exemplo, ele relata, encaminha, vai para o Ministério Público. Se o Ministério Público não passa pelo juiz, se o Ministério Público achar por bem pedir, solicitar novas diligências, devolve diretamente para o delegado, certo? E aí, a parte final desse slide acerca de poder ou não o delegado fazer juízo de valor acerca do indiciado, né? Isso já caiu em concurso também, né? Eu boto essas observações assim, às vezes porque eu vejo em concurso. Doutrinariamente, a maior parte da doutrina diz que não, mas nós temos uma previsão legal que fala expressamente nesse poder de ter juízo de valor o relatório, né? E isso está na Lei 11.343, que é a Lei de Drogas. Que exatamente. Tá o slide que traz, eu nem lembrava que tinha esse slide. O artigo 52 da Lei 11.343 traz essa questão do juízo de valor, né? Quando ele diz no inciso primeiro, né? Justificando as razões que o levaram à classificação do crime. Olha, se ele vai justificar a razão que levaram à classificação do crime, ele está fazendo juízo de valor, né? E aí um exemplo de relatório, né? Óbvio, né, que é um exemplo bem enxuto, né, pessoal? Inquérito policial, meritíssimo juiz, versam os presentes autos do inquérito policial, instaurado. Aí depende de como ele foi instaurado, né, pessoal? Ou foi por portaria, ou requisição da autoridade judiciária, ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido, ou mediante representação, ou por petição, ou por meio de auto de apresentação espontânea,
o auto de resistência, o auto de prisão em flagrante, certo? Então, aí está todas as hipóteses possíveis de se iniciar o inquérito policial com a sua fundamentação legal, né? Sobre situação fática, correlata ao crime, né, em tese praticado, né, como sempre a gente, nessa fase de inquérito, fala na prática do crime em tese. E aí conta como foi que ocorreu o inquérito, né, resumido, né? A testemunha, né, ou condutor, e primeira testemunha, quando é caso de flagrante, bem como a segunda, ouvida as folhas tais, hospitais, informa, né, que, né, aí conta o que a testemunha falou. O indiciado ou suspeito, né, epigrafado, né, confessou ou negou a autoria, esclarecendo, aí narra o que foi dito pelo indiciado. A vítima, em folha tal, informou, aí resume qual foi o que a vítima disse durante a fase do inquérito. A nota de culpa dada ao autuado aqui, nota de culpa no caso de prisão em flagrante. A gente vai já ver o que é uma nota de culpa. E aí diz onde é que está a nota de culpa, porque sem a nota de culpa, a prisão ela é ilegal, né? Aí fala sobre pesquisas criminais, exames periciais, médico legal, toxicológico, né? Diz onde é que se encontram os laudos, né? Em que folhas do processo. Observe que do processo não, do inquérito. O inquérito, às vezes, tem 400 páginas, né? E aí ele vai indicando, resumidamente, o que houve e em que página está cada um dos documentos, né? Auto de exibição e apresentação, avaliação, depósito, entrega, todos esses documentos que instruíram a investigação, dizendo, né, onde é que está. Em face do apurado, notadamente, né, então, a apontar as provas e os indícios, concluímos em face da existência de suficiente indício de autoria e materialidade do delito em tela. Ou não, né, pessoal? Pode chegar à conclusão que não foi a pessoa, né? Então, como há aquela característica do inquérito policial, né, da indisponibilidade, mesmo que ele chegue à conclusão de que não foi aquela pessoa, ele tem que relatar que não foi a pessoa para concluir o inquérito. Destarte, e não havendo outras diligências essenciais, a comprovação do fato de suas circunstâncias, respaldado pelo artigo 10, parágrafo 1 do CPP, dou por encerrado este inquérito policial e remetendo tempestivamente a esse juízo. A questão do tempestivamente, lembrem-se que o inquérito tem prazo, a regra geral, que seja de 10 dias quando o indiciado preso e 30 dias quando o indiciado solto, tendo aquelas exceções que nós já vimos hoje. Como eu disse, né, pessoal, a autoridade policial sempre representa. Então, aqui é só um alerta, né, para que vocês façam a diferença entre o que é uma requisição do ministro da Justiça, no caso de crimes praticados contra a honra do presidente da República, o chefe de Estado, que está lá no artigo 141 do Código Penal, o que é representação do ofendido, né, que é diferente da representação da autoridade, que é essa que nós vamos falar agora, o que é requerimento, né, só questões conceituais, para que vocês lembrem. Eu não vou ficar repetindo isso aqui, não, vamos logo para os documentos. A gente vai ver a representação da autoridade policial. Aqui um exemplo. Representação da prisão preventiva. Aí vamos lá, né? É um ofício, né, na verdade. Aí, local e data, e vem meritíssimo juiz. Por força dos elementos de convicção constantes nesse inquérito policial,
ainda não concluído e com base no artigo 311 e 312 do CPP. Aqui, pessoal, 311 e 312 é o que fundamenta a decretação de prisão preventiva, né? 312 tem os requisitos. Esta autoridade policial representa a Vossa Excelência no sentido de ser decretada prisão preventiva. Ou, se for o caso, se a pessoa estiver presa em flagrante, o pedido representa pela conversão da prisão em flagrante pela preventiva. Essa questão da representação da prisão em flagrante pela preventiva, pessoal, da conversão, isso não é mais usual por conta da audiência de custódia, né? Porque na audiência de custódia é que o juiz vai verificar se há necessidade ou não da permanência daquela pessoa presa, né? Então, na própria audiência de custódia, o juiz vai determinar a conversão da prisão preventiva. Então, praticamente torna-se inútil, né, essa questão, esse pedido de conversão, essa representação de conversão de prisão em flagrante em preventiva. E aí vem os motivos, né? Então, tem que elencar os motivos, né, descrever o fato, desde o acontecimento até o momento em que ele toma conhecimento, né? Esclarecer quais foram as medidas já tomadas pela autoridade policial, descrever quais são os incisos do 312, né, que justificam a prisão, né, aquela situação em que deve haver a materialidade, indícios de autoria, como requisito obrigatório e como requisito facultativo, aqueles elencados no artigo 312, né, preservação da ordem pública, ordem econômica, certo? Falar, né, resumidamente, do que ainda falta ser realizado durante a investigação, né, e por que o réu tem que ser decretada essa prisão preventiva. Vamos por um exemplo, né, de que o réu solto possa interferir na investigação. Ora, se ele está corrompendo testemunhas, né, então ele está atrapalhando a investigação. Obviamente, é um dos requisitos que está lá no artigo 312 e que podem justificar a decretação de uma prisão preventiva. Nós temos também a representação da prisão temporária, e aí a prisão temporária, pessoal, a diferença, e na próxima aula a gente vai falar só sobre prisão, e a gente vai ver que a prisão temporária, ela não está prevista no Código de Processo Penal, mas em lei específica, que é a Lei 7.960, e o próprio nome diz, né, se ela é temporária, ela é por um prazo determinado, né, então o fundamento da representação da prisão temporária é outro. Depois vocês deem uma olhadinha na representação da prisão temporária. Outro exemplo de representação para interceptação telefônica. Observar que a interceptação telefônica ela é regulada pela Lei 9296 de 96 e que na representação pela interceptação telefônica, o delegado de polícia tem que deixar claro que ele já procedeu todas as medidas que poderiam ser realizadas. Porque o juiz só vai autorizar a interceptação telefônica como última medida. Pelo menos deveria ser assim, né? Essa é a regra que está lá na Lei 92/96, certo? O que consta em um auto de prisão em flagrante? Então, primeiro, o próprio auto de prisão em flagrante, né? Então, tem que ser descrito, né? O que foi que aconteceu, quem compareceu, o condutor, né? Que é o nome da pessoa que leva até a autoridade policial aquele que estava em flagrante delito,
né? E que pode ser uma autoridade ou pode ser um particular, né? O artigo 301 do Código de Processo Penal traz essa hipótese, né? O flagrante obrigatório e o facultativo sendo um flagrante conduzido por particular. E aí, ele vai ouvir na prisão em flagrante duas testemunhas, né? Uma delas pode ser o condutor, e se não houver testemunha do fato em si, né? Duas testemunhas da entrega do preso à autoridade policial, né? Então, depois vocês dão uma olhadinha aí nesse auto de prisão em flagrante, é genérico, né, obviamente, então tem as situações que são previstas, né, e o que segue junto, o que integra o auto de prisão em flagrante? Oitiva do condutor com entrega de cópia do termo, expedição de recibo de entrega do preso em favor do condutor, oitiva das testemunhas e da vítima, interrogatório do conduzido, certo? Então, vamos ver o que é cada um desses 4 documentos. Então, o termo de depoimento do condutor e recibo de entrega, né? Esse seria um exemplo. Então, quem conduziu o preso, né, recebe uma cópia do termo e recebe esse recibo de entrega. Então, que comprovam que ele levou a pessoa e deixou nas mãos da autoridade policial. Termo de depoimento de auto de prisão em flagrante, né? Então, vai se ouvir uma série de pessoas, né, testemunhas, o condutor, o conduzido, né? Então, está aí os termos de forma genérica. Interrogatório do auto em prisão em flagrante, aqui é o do conduzido, né? Nota de culpa, então, quando alguém é preso em flagrante, ele fica com esse documento chamado nota de culpa, e esse documento é obrigatório. Sem ele, e obviamente sem outros requisitos da prisão, essa prisão está ilegal, né, e pode ser relaxada. Quando você vai fazer a visita a um preso em flagrante, a primeira coisa que você pede a ele como advogado é a nota de culpa, né? Porque ele fica lá dentro da cela com esse documento. Ok, pessoal? Então, com isso, a gente encerra o nosso assunto de inquérito policial, né? Então, vendo aí esses documentos, deem uma olhada, né, nos documentos. Esses documentos são aqueles que podem ser produzidos durante a atividade do delegado de polícia, né? E nos concursos da área policial, tem a prova prática profissional, que normalmente é cobrado um desses documentos. Então, você já tem aí material para estudar. E, Tranquilo? professor, Oi, Lucas. próxima aula já começa a parte prática de fato, então? Provavelmente, certo? Provavelmente. A gente ainda eu vou explicar, eu vou comentar sobre prisões, né? O que é prisão em flagrante, o que é preventiva e temporária, e aí a gente já vai passar uns pequenos casos para que a gente vá se habituando a essa prática, tranquilo? Professor, Oi, hoje mesmo ainda você vai pôr essa aula gravada já no AVO? provavelmente, certo? Eu faço tudo para colocar no mesmo dia. Tranquilo, pessoal? Dúvidas? Não havendo mais dúvida, né, pessoal? Até quarta-feira, um bom dia aí a todos, ok? Estou parando a gravação nesse momento.